Aprenda a fazer documentários em 10 horas. Aula 13, parte 1. Produção 3, parte 1. Passo a passo para a realização de um documentário. Introdução ao áudio. Introdução à fotografia. Qual é a relação entre fotografia e cinema? Técnicas de direção e cinematografia. Atividade prática de aprendizado. Passo a passo para a realização de um documentário. Produção 3. Introdução ao áudio. Agora que nós sabemos como captar as melhores imagens, vamos para o próximo passo do nosso documentário, que é aprender a sonorização. Produção 3. Introdução ao áudio. A alta qualidade do som é tão importante quanto a ótima qualidade das imagens. Dificilmente o espectador consegue manter sua atenção a uma filmagem com um som ruim, cheio de ruídos de fundo ou inaudível. Por isso, vamos estudar sobre o que é som e como produzir áudios excelentes no nosso documentário. Produção 3. Introdução ao áudio. Aqui precisaremos explicar algumas teorias sobre o som. Assim, você conseguirá entender melhor como obter áudios diferenciados. Então, siga em frente. Vamos seguir com a aula 13. Produção 3. Introdução ao áudio. O que é som? No dicionário Aurélio, temos a seguinte definição: som é um fenômeno acústico que consiste na propagação de ondas sonoras produzidas por um corpo que vibra em meio material elástico, sensação auditiva criada por este fenômeno. Produção 3. Introdução ao áudio. O que é som? Para a física acústica, temos outra definição. Som é uma forma de energia mecânica que se propaga como onda longitudinal no meio material e que tem a propriedade de sensibilizar nossos ouvidos, ou seja, o som se origina de uma vibração que se propaga pelo ar ou outro meio, até chegar a nossos ouvidos. Produção 3. Antes de continuar, assista a este vídeo que explica sobre som e suas propriedades físicas. Se desejar, assista também no YouTube. Você sabe por que falar o som está muito alto ou o som está muito baixo tecnicamente é errado? Venha entender comigo no vídeo de hoje as 4 propriedades físicas do som. Vamos começar falando então da primeira propriedade, que é intensidade. A intensidade, também conhecida como volume, é a quantidade de energia que se aplica a um corpo sonoro e é medida em decibel, cujo símbolo é D minúsculo B maiúsculo, em homenagem ao engenheiro Alexander Graham Bell. Como essa unidade é usada no áudio, na eletrônica para expressar diversos tipos de grandezas, é comum vir acompanhada de algum sufixo. Então, quando a gente estiver falando sobre intensidade, em questão de nível de intensidade, nós estaremos falando de pressão sonora. E aí vai ser o dB-SPL. Esse SPL é a abreviação para Sound Pressure Level, que nada mais é do que o nível de pressão sonora. Então vamos entender agora, de uma forma mais prática, o que é a intensidade. Aqui eu estou com a minha seção do Logic Pro, é o software que eu estou utilizando, e estou aqui com o meu teclado, ligado aqui via USB no computador, e eu vou reproduzir um som de piano. Eu estou compartilhando na tela justamente para vocês poderem ver bem grandão aí um pedaço do piano. A questão da intensidade, então, é uma propriedade do som ser fraco ou forte, você pode pensar dessa forma também. Então, uma mesma nota, a título de exemplo, eu vou utilizar aqui um Dó. Eu toquei aqui esse Dó. Esse Dó, ele pode ser tocado mais forte ou mais fraco. Então, é basicamente isso a intensidade. Eu posso falar mais baixinho ou eu posso falar bem mais alto.
Então, quando a gente tem diferenças de intensidade, uma parte com mais intensidade, outra com menos intensidade, a gente vai ter, portanto, o que a gente chama de dinâmica, que é justamente essa variação de pontos com mais intensidade, de pontos com menos intensidade. Vamos falar agora da nossa segunda propriedade física do som, que é a altura. Diferente do que muitas pessoas pensam, a altura não está relacionada ao volume. Isso, como vimos, chama-se intensidade. A altura, ou afinação, está diretamente ligada ao número de vibrações ou movimentos que uma onda sonora faz em uma escala de tempo, geralmente medida em segundos. Este ciclo completo de vibrações por segundos chamaremos de frequência e iremos medir em Hertz, cuja abreviação ou símbolo é Hz, sendo o H maiúsculo e o Z minúsculo. A título de curiosidade, o ouvido humano é capaz de ouvir de 20 Hz, que é a frequência mais grave, até 20.000 Hz, que é a frequência mais aguda. Vamos ver agora um pouco melhor essa questão da altura na prática. Bom, eu estou compartilhando com vocês aqui um piano. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um piano e até observar atentamente como que funciona essa divisão de teclas. Mas caso não, eu vou te explicar isso aqui bem rapidamente e é super tranquilo de entender. Se vocês repararem, nós temos 2 teclas pretas e depois 3. E isso vai se repetir, olha só, 2 pretas, 3, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, se a gente tocar, por exemplo, essas notinhas, a gente vai ter um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí a gente volta para o Dó. Então, essa nota aqui é a mesma nota que essa. O que acontece é que as alturas são diferentes. Por exemplo, a gente tem esse Dó aqui, e logo depois a gente vai ter esse aqui, depois esse aqui. Vocês podem ver que à medida que eu vou vindo aqui para a direita, vai ficando mais agudo, e o contrário, vindo para a esquerda, vai ficando mais grave, por mais que a nota seja a mesma. Isso acontece porque a altura é diferente, portanto, o número de vibrações que cada uma dessas notas toca também é diferente. Então, quanto mais grave, menor vai ser o número, e quanto mais agudo, maior vai ser esse número. Vamos entender isso também analisando a questão da oitava. Se vocês observarem, nós temos aqui marcado C1, C2, C3, C4. Isso poderia até continuar, tá, na extensão aqui desse teclado como um todo, mas eu estou mostrando apenas até essa oitava aqui, C4. O que significa o C? O C é uma linguagem musical, né, chamado de cifras, e o C significa nada mais nada menos que a nota Dó. E o número corresponde, portanto, à oitava. Então eu tenho o Dó 1, o Dó 2, 3 e o Dó 4. Isso vai tanto lá para a direita, Dó 5, quanto também aqui para trás, que aí vai ficando mais grave, como eu acabei de explicar. E isso então, portanto, é uma oitava. Toda vez que começa novamente, vamos dizer assim, ó, eu tenho um Dó aqui, e aqui iniciou um novo Dó, a gente vai ter, portanto, essa divisão de oitavas. Isso aqui é uma forma que a gente tem para visualizar, para facilitar o nosso entendimento da distribuição das notas num braço de um instrumento, pode ser um violão, um baixo, ou até mesmo no caso do piano. Agora vamos mudar o nosso exemplo e vamos para a nota Lá, que vai ser essa daqui, ó. Essa nota que vocês acabaram de ouvir é o Lá 440 Hz. No universo da música, essa aqui é uma das frequências mais famosas que tem porque essa nota é base para afinar vários instrumentos. O 440 significa que essa nota ela vibra 440 vezes em 1 segundo. Agora, se eu tocar essa mesma nota 1/8 abaixo, por exemplo, aqui, vou tocar novamente o 440, ó, e agora 1/8 abaixo. Vocês devem ter percebido que, como eu falei, vai ficando mais grave o som, né? A altura muda. O que muda também, como vocês já devem ter entendido, é a questão do número de vibrações. Então, toda vez que a gente vai para uma oitava abaixo, a gente pega o número que a gente saiu, nesse caso 440, e divide por 2. Então, quando eu toco esse Lá aqui, eu estou tocando um Lá 220. E o contrário também serve. Quando você quiser deixar a nota mais aguda, por exemplo, eu quero tocar um Lá, só que não esse, eu quero o próximo Lá, um pouco mais agudo, uma oitava acima. Então eu multiplico por 2 e aí eu chego aqui nesse que é o 440 Hz. Vamos falar agora da nossa terceira propriedade física do som, que é a duração.
A duração é o tempo que uma nota ou que uma vibração continua perpetuando, que ela continua vibrando após uma única excitação. E aí, nesse sentido, nós vamos ter 4 fases para esse som, desde o momento que ele nasce, que ele existe, até o momento que ele para de existir e que aí nós vamos ter, portanto, o silêncio. Bora conhecer isso daqui. Bom, primeiramente, vamos voltar aqui ao nosso querido piano e vou mostrar para vocês essa questão da duração, né? Isso aqui é super simples de entender. Eu posso tocar, por exemplo, uma nota com uma duração maior, ou eu posso tocar bem mais curtinho. Mas se vocês repararam, o som ele não morre por completo, né? A gente tem algumas fases para que esse som exista e que para ele decaia e deixe de existir. Então, olha só essa imagem que eu vou explicar para vocês, essas 4 etapas. O ataque é a fase inicial do som, refere-se ao tempo necessário para que o som atinja seu volume máximo. Logo após, nós temos o decay, também chamado de decaimento, fenômeno que acontece logo após o ataque, em que há um pequeno decaimento antes do som se estabilizar. Já o sustain, também chamado como sustentação, corresponde ao tempo de duração estável do som. E por fim temos o release, repouso ou relaxamento, pode ser chamado assim também em português, que é a fase final do som. A intensidade sonora diminui até silenciar completamente. Se vocês quiserem lembrar, vocês podem pensar na seguinte sigla, né, que é só juntar a inicial de cada um desses 4 estágios. O ataque, decay, sustain e release. Então a gente vai ter ADSR. ADSR você pode lembrar dessas 4 etapas que vai ter, por exemplo, um transiente de som. Chegamos agora na nossa última propriedade, na 4ª propriedade, que é o timbre. O timbre é a qualidade do som que nos permite reconhecer a sua origem. Como assim? Pensa se a sua mãe está te chamando. Como é que você sabe que é a sua mãe que está te chamando e não uma outra pessoa que esteja na sua casa? Porque a sua mãe, ela possui uma qualidade na voz dela, um timbre muito bem definido, que é característico dela e que vai ser diferente para a sua, para da sua irmã, para da sua avó, para de qualquer pessoa. Isso também acontece, por exemplo, entre os instrumentos. Bora entender agora na prática. Eu vou colocar para tocar agora 2 trechos de áudio. Preste bastante atenção. Agora o segundo trecho. Beleza. Eu nem preciso esconder de vocês, né, perguntando o que é o que, porque se vocês observarem, está escrito aqui que o primeiro som que eu toquei, vocês ouviram 2 vezes cada som, é de um piano e o segundo de um violão. Mas, mesmo que eu não tivesse dito, provavelmente você saberia que no mínimo eles são diferentes. Talvez você não soubesse me dizer qual instrumento é, mas eu imagino até que conseguiria. Pelo menos o do piano, né, que é bastante familiar. O que muda, na verdade, na prática, para eu poder saber que é um timbre de piano, de violão, de baixo, de uma voz, de um violino, ou enfim, do que quer que seja. Como é que a gente consegue diferenciar? E aí você pode até deixar essa questão um pouco mais difícil. Pensa só, a gente já viu as outras propriedades. Imagine que eu toque a mesma nota, ou seja, na mesma altura, na mesma frequência, com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo volume e com a mesma duração. É exatamente esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Por que a gente ainda consegue perceber que existe uma diferença? Vamos ver agora uma questão bem interessante que eu ainda não contei para vocês, que são os harmônicos. Os harmônicos são frequências múltiplas da fundamental. Então eu gravei essa nota lá, 440 Hz, com cada timbre, um com piano, um com violão. E eu coloquei nessa forma aqui para vocês poderem visualizar e entender melhor. Se vocês repararem, eu tenho bem forte aqui, bem acentuado, justamente a frequência fundamental, que é o 440 Hz. Ele está um pouquinho abaixo do 500. Mas vocês podem observar que a gente também tem outras fileirinhas, né, coloridinhas aí, laranja e tal, azul. E o que são essas barrinhas que vocês estão vendo correr aí na horizontal? São justamente os harmônicos, são as frequências que são múltiplas daquela que eu toquei, no caso 440 Hz. E aí se a gente mudar de uma imagem para outra, vocês estão vendo agora o piano, vou colocar no violão, vou passar de uma para outra, para vocês observarem que o agrupamento das frequências, a quantidade de harmônicos, não se
faz da mesma forma, e é isso que muda, portanto, o timbre. A gente pode até observar que o piano, por ser um instrumento que tem bastante extensão de altura, ou seja, a gente tem notas mais graves e notas mais agudas, ele é um instrumento bastante extenso, né? Ele consegue me gerar harmônicos lá no topo, lá no agudão. Já o violão não tem tanto assim, né? Então ele se concentra mais numa região de médio, médio agudo. Então é justamente isso, essa relação que os harmônicos têm que fazem, portanto, a natureza do timbre. Mesmo que você pegue um violão da mesma marca, é bem capaz que eles não tenham exatamente o mesmo som, porque se muda um pouquinho de repente a grossura da madeira, o parafuso, ou até mesmo a corda, isso já vai mudar essa natureza, vai mudar esse timbre, porque vai alterar essa série de harmônicos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que esse conteúdo tenha tirado talvez algumas dúvidas que você tinha, ou pelo menos levado uma informação nova, para que dessa forma você possa, pelo menos, se comunicar melhor tecnicamente falando. Se você não quiser perder nenhum lançamento, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. A gente se vê, até mais! Produção 3. Introdução ao áudio. Importante. Como vimos, o decibel é a unidade de medida relacionada à intensidade do som. Ruídos muito intensos e nocivos à audição humana são mensurados em decibel. Então lembre-se que no nosso documentário a intensidade dos áudios deve ser controlada, mas não se preocupe. Se o documentário for filmado em lugares barulhentos, na edição tudo pode ser melhorado. Curiosidade: a maioria das vozes das pessoas são classificadas como sons intermediários, ou seja, médios. Assim, é errado pedir para alguém falar mais alto quando não se está conseguindo ouvir, pois falar mais alto seria falar mais fino, mais agudo. O certo seria pedir para a pessoa falar mais forte. Produção 3. Introdução ao áudio. Agora chega de teoria, vamos deixar tudo bem claro e objetivo. 1. Tente captar os áudios com alta qualidade. 2. Faça a captação por várias fontes. Não se limite ao microfone de lapela ou ao microfone externo. Na edição, todas as opções serão trabalhadas para obter o melhor resultado. 3. O produtor deverá escolher se os sons será mono ou estéreo, pois tudo dependerá do contexto. 4. Atenção aos sons ambientes e os sons de fundo. Pelo menos em uma captação, as vozes não podem ser cobertas pelos ruídos. 5. Escolha uma trilha sonora que combine com o contexto. Produção 3. Introdução ao áudio. Dica de ouro: o documentarista deve se reunir com a equipe antes da captação dos áudios. Assim, ele pode dar diretrizes da sonorização ideal antes da filmagem. Um documentário perde a naturalidade se as entrevistas necessitarem de gravações repetidas por erros da equipe de produção. Produção 3. Assista agora a este vídeo dando dicas de como obter um bom áudio nas suas produções. Se desejar, assista também no YouTube. O áudio de um filme é uma das áreas que as pessoas menos dão valor. Se você fizer bem o seu trabalho, elas não vão reconhecer. Mas se tiver algum errinho, alguma falha, você já sabe, né? Começa agora mais um episódio de Como Produzir um Filme.
Não adianta, se você quer que o seu filme fique um pouco mais profissional, você vai ter que investir em algum microfone. O ideal é que você utilize algum gravador e um microfone plugado nele, ou até mesmo se você arranjar algum microfone que dê para ligar na sua câmera, se a sua câmera tiver alguma entrada para microfone, você pode gravar desse jeito. Existem várias formas de gravar um áudio para um filme independente, mas a primeira coisa que eu vou falar aqui, a primeira dica que eu vou dar, você não pode querer gravar o áudio do seu filme com a sua câmera. Você pode até achar que tá ficando bom, você pode ouvir e falar, acho que tá legal, mas não vai ficar bom, então não pense em utilizar o áudio da sua câmera, você só vai utilizar para referência ali na hora da gravação, para você ver rapidinho, ó, ficou assim, mas a forma mais utilizada de captar um áudio em algo ficcional, em um filme, é utilizando a vara boom, que é uma vara normal, aquela vara igual de pintar parede, com um microfone direcional na ponta, ligado a um gravador. Normalmente grava separado, principalmente porque não vai ficar aquele fio todo ligado à câmera, então se você vai gravar à distância, tem ali uma pessoa só pensando no áudio, ouvindo o áudio diretamente ali, e o câmera tá ali, andando com a câmera, tipo, sem pensar em áudio. E é exatamente por isso que existe a claquete, porque como o áudio vai estar sendo gravado separadamente e o vídeo em outro, na câmera separado também, você vai ter que ter um ponto ali onde o editor vai saber onde tá o áudio e o vídeo para ligar as vozes. Mas caso você não tenha uma claquete, você pode simplesmente bater uma palma. E como tudo é muito caro nesse meio, você vai ter que investir principalmente no microfone, como eu falei, e uma coisa que eu fazia nas minhas produções, eu colocava um microfone direcional na ponta de um cabo de vassoura. Eu sei, isso é tenso, mas funcionava, dava certo, enrolava o fio, ligava até o gravador e chegava num resultado bom. Então você pode fazer muito bem isso, colocar ali o seu microfone direcional na ponta, ligar o fio até o gravador ou até a câmera, que vai dar super certo. Essa é a forma mais utilizada e uma forma mais simples até de gravar, mas tem outros momentos ali, outras cenas que você vai ter que fazer algo diferente. Por exemplo, a câmera vai ter que pegar o ator muito distante, não tem como o operador de áudio ficar ali com um cabo de vassoura ali e ele vai aparecer, não vai ter como. Então você pode colocar uma lapela, microfone de lapela, ligado ali, escondido na gola do ator, porque, né, é ficcional, então a gente não pode colocar aparecendo nada. Você coloca ali, você pode utilizar até o fone que vem do seu celular com o microfone dele, você consegue chegar num resultado até que bom, não é muito recomendável, mas se você está precisando de um áudio ali, você consegue colocar escondidinho, ou então se tem um ator sentado ali numa mesa e nessa mesa tem um vaso, você pode colocar o celular ou o gravador escondido, e aí tudo à distância ali, não tem fio nenhum, você grava numa boa. E em último caso, se você vê ali depois que gravou tudo, você vê que o áudio não ficou bom, você pode até pensar em dublar algumas partes, mas isso não é muito recomendado, até acontece em algumas produções aí de regravar algumas falas, mas não é o mais recomendado, e também você não pode se empolgar e falar, vou gravar de qualquer jeito o áudio e depois eu vou lá e dublo. Isso não vai dar certo, vai ficar muito estranho, mas acima de tudo, como eu falei, essa parte de áudio não tem como escapar, você vai ter que investir em um microfone bom, você pode até utilizar o celular, como eu falei, um gravador qualquer, mas o ideal é que você tenha o máximo de áudio possível, porque se as pessoas não estão entendendo, elas até podem gostar da fotografia, pode até estar gostando da história, mas se estiver muito ruim de entender, não adianta. E além de tudo isso, se você tá num estúdio, se você tá numa área ali onde você tá gravando, uma externa, coloca o cara para gravar o som ambiente, antes de você gravar qualquer coisa, antes de gravar o diálogo dos atores. Enquanto vocês estão se arrumando ali, deixa gravando o ambiente. Deixa tudo gravando, porque lá na edição, no final, pode ser que em algum momento isso vai dar para ser utilizado, se tiver algum lugar onde ficar um buraco ali dos atores, e aí você precisa de algo igualzinho que você vai ter salvo, que você gravou lá do original do dia. Então, recomendável mesmo que você grave o máximo possível dos lugares, das locações, de onde você estiver. Então é isso aí, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você curtiu, o que você tem que fazer? Você tem que dar aquele soco no like, se inscrever se você não é inscrito, ativar o sininho para você receber os próximos episódios, os próximos vídeos, e também comentar se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, que com certeza vai incentivar muito a gente. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, então dá uma passadinha lá que a gente vai estar sempre lançando
várias coisas, a gente sempre lança várias notícias do meio audiovisual, várias coisas de filme. É muito legal, dá uma olhadinha lá, tem o meu Instagram também que eu lanço foto todo dia. Então é isso, um abraço e eu te espero no próximo episódio. Produção 3. Introdução à fotografia. Isso mesmo, você aprenderá um pouco sobre fotografia. Achou estranho? Então fique atento nesta aula, que rapidinho você entenderá tudo. Produção 3. Introdução à fotografia. Nesta aula, consideramos que você está com todo o conteúdo das aulas 11 e 12 na mente, pois é impossível falar da fotografia no cinema sem pensar em iluminação, planos, quadros, ângulos e tudo mais que explicamos anteriormente. Você pode estar cansado de voltar e rever aulas anteriores, mas acredite, a coisa está ficando séria e sem o conteúdo anterior, esta aula não fará sentido. Produção 3. Introdução à fotografia. Atenção! Iniciamos esse tópico da aula informando que, no Brasil, utilizamos a expressão fotografia para nos referirmos à cinematografia, que é a fotografia no cinema, entendeu? Produção 3. Introdução à fotografia. Mas o que é fotografia e qual a diferença entre a fotografia e a cinematografia? Para explicar melhor, colocaremos conceitos básicos. Fotografia é a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. Cinematografia é a arte da fotografia cinematográfica. Traduzindo do inglês, os cineastas usam uma lente para focar a luz refletida de objetos em uma imagem real, que é transferida para algum sensor de imagem ou um material sensível à luz dentro de uma câmera de cinema. Produção 3. Introdução à fotografia. Hoje em dia, com o avanço dos aparelhos celulares e câmeras fotográficas, aplicativos e as redes sociais, ficou muito mais fácil tirarmos fotografias de ótima qualidade. Com isto, não vamos investir muito tempo esmiuçando a tecnologia atrás das imagens. Faremos uma breve explicação dos pontos principais que auxiliarão na filmagem do nosso documentário. Vamos entender a parte técnica da captação da imagem na fotografia. Assim saberemos como usar esses conceitos na cinematografia. Produção 3. Introdução à fotografia. A chave do sucesso para o diretor de fotografia é entender os 3 pilares da fotografia, a saber: 1. Sensibilidade do ISO. 2. Abertura do diafragma. 3. Velocidade do obturador. No vídeo a seguir, você saberá mais sobre esses 3 pilares. Produção 3. Neste vídeo, você aprenderá mais sobre os 3 pilares da fotografia. Se desejar, assista também no YouTube. No vídeo de hoje, eu vou explicar para você sobre os 3 pilares da fotografia. Esses são elementos básicos que sem eles não haveria jeito de bater uma foto. Então, uma vez que você aprende que princípios são esses e como utilizá-los, você vai conseguir ganhar completo controle sobre o resultado final da sua imagem e assim ter mais confiança para tirar foto no modo manual. Os 3 pilares da fotografia são abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. Considere a abertura do diafragma como sendo uma janela. Qual o tamanho dessa janela? Isso tudo depende de qual lente você está usando. Apesar de a abertura do diafragma estar diretamente relacionada à capacidade da sua lente, ela é controlada pela câmera.
Assim como uma janela, quanto maior a abertura, mais luz ela vai permitir que entre na casa. Quanto menor, menos luz. E o que isso significa? Como que isso afeta a imagem? Se a abertura é grande, ela vai permitir que muita luz entre e que o fundo fique desfocado. E se a abertura é pequena, ela vai permitir com que o fundo todo, todos os planos da imagem estejam nítidos. Se você quer um fundo desfocado, basta colocar o f-stop, que é o indicativo da abertura do diafragma, para um número mais baixo, como 1.8, 1.4. E se você quer um fundo nítido e a foto toda em foco, você vai querer aumentar o f-stop para f18, f22 e assim por diante. O segundo pilar da fotografia é a velocidade do obturador. Se a abertura do diafragma é o tamanho da sua janela, a velocidade do obturador, ou shutter, é a cortina que abre e fecha e o tempo determinado que ela vai estar aberta. Você é quem determina esse tempo nas configurações da sua câmera, em frações de segundo. Então, quanto maior a fração, ou seja, 1/10, ou até mesmo 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, essas frações maiores vão permitir que você capture a impressão de movimento, a foto vai sair mais borrada. E uma fração menor, como 1/60, 1/100, 1/250, isso vai permitir com que você congele o movimento e a foto saia completamente, ou o sujeito da foto saia completamente estático. O terceiro pilar da fotografia é o ISO. O ISO, ele altera a sensibilidade do sensor da câmera e quanto maior essa sensibilidade, mais claridade ele vai permitir que entre para a foto. Claridade essa que às vezes você não vai ver que está disponível. Então, nessas horas, quando está muito escuro, é que você aumenta o ISO. O ideal mesmo é não abusar do ISO, ou seja, use o menor valor possível do ISO e só aumente o valor do ISO e a sua sensibilidade na hora que for realmente preciso. Se você quer aprender mais sobre o ISO, clique aqui nesse vídeo para você aprender em quais situações você não só pode, como deve aumentar o ISO. Agora que você já sabe quais são os 3 pilares da fotografia, como é que se aplica isso na vida real? Na hora de bater uma foto, você vai controlar os 3 pilares na sua câmera, no modo manual. E nessas horas, você vai compensar uma coisa pela outra. Quanto mais você se permitir brincar e explorar esses 3 princípios, esses 3 elementos e pilares básicos de uma fotografia, você mais vai ter confiança para usar o modo manual e conseguir alterar essas configurações para que você consiga o resultado que você está imaginando na sua cabeça na hora que você está batendo a foto. Quer fundo desfocado? É a abertura do diafragma. Quer congelar o movimento? Velocidade do obturador. Tá muito escuro e não tem claridade suficiente? Aí é o ISO. E é nessas horas de desespero por conseguir aquela foto que você imaginou que vale a pena você ter conhecimento desses 3 pilares. Espero que tenham gostado do vídeo, dá uma curtida aí, compartilha com quem você acha que vai aprender alguma coisa nova e vejo você semana que vem. Produção 3. Introdução à fotografia. O próximo aprendizado é identificar os tipos de exposição da imagem, que também são 3. 1. Imagem superexposta, quando a imagem foi exposta de maneira exagerada à luz, ficando clara. 2. Imagem subexposta, quando a imagem foi exposta a pouca luz, ficando escura. 3. Imagem normal ou corretamente exposta. Aqui a exposição é equilibrada, ou a superexposição e a subexposição são utilizadas para contextualizar a imagem. Nos vemos na segunda parte da aula.